O Senhor esteja convosco. Há no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas. Enquanto caminhavam, então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, depois de nos últimos domingos nós termos celebrado várias solenidades que encerraram o tempo da Páscoa, a Ascensão, Pentecostes, depois a solenidade da Santíssima Trindade também no domingo passado, nós retomamos agora o ciclo do tempo comum, onde nós estamos convidados a fazer esse caminho com Jesus na sua vida pública, como seus discípulos, para ir aprendendo seus ensinamentos, para nós podermos apreciar seu exemplo de vida. E como seus discípulos também, nós vamos aprendendo lições importantes que marcam a nossa vida, e hoje em concreto a realidade do tempo. Deus criou o mundo, fez as coisas e as fez também dentro de um tempo. As coisas começam e as coisas também estão destinadas num momento a terminar segundo o plano de Deus. E é isso que nós vamos também observando ao longo da nossa vida. O tempo para nós é uma realidade muito importante, porque Deus vai derramando suas graças ao longo desses momentos, e nós temos que saber aproveitar. E por falar em tempo, hoje a liturgia da palavra nos convida a meditar no domingo, que é um dia, um tempo santificado, que tem que se santificar a Deus. Um dos 10 mandamentos, terceiro mandamento. Guardarás domingos e festas de guarda, como nós lemos na primeira leitura. E esse ensinamento, o que nos quer dizer? Porque nós temos que um dia da nossa semana parar, parar com nossas atividades, suspender tudo. Se poderia ser mais prático, quem sabe até mais fácil poder continuar nossa rotina. Pois justamente Deus pede que nós façamos esse dia, essa parada, em primeiro lugar, para também imitar o seu gesto, de que tudo
na vida não é simplesmente fazer, realizar coisas, né? Não é só trabalhar, não é só estar nas atividades, não é só ganhar dinheiro, não é só correr de um lado para o outro, não é só estudar, não é só ir e voltar da escola e do trabalho. Mas nós também temos que fazer um momento, né, de pausa para nos colocarmos também como Deus na criação, no centro da criação, e perguntar-nos, né, o que estamos fazendo aqui, qual é o motivo, a razão das nossas atividades, das nossas tarefas. E também para lembrar, né, especialmente honrar ao nosso Deus que nos colocou aqui nesse mundo também, com um plano de amor. E por isso nós temos, né, essa celebração do domingo. Deus também, no 7º dia da criação, né, terminada a criação, passado o 6º dia, Deus descansou. E convida também a cada um de nós fazer essa parada para contemplar, né? Na nossa vida nós temos que ser pessoas também que contemplam, que meditam. Como falei, que não vivem só no ativismo, né? Não estão só no fazer coisas, no movimentar-se. Temos que parar para poder dar um peso também para a nossa vida. Quantas pessoas nesse mundo, por falta às vezes dessa parada, dessa meditação, desse descanso também, quantas pessoas perdem o sentido da sua existência, né? Estão às vezes, quem sabe, muito envolvidas no consumo, né? Muito envolvidas em desejos só pessoais, em obter coisas, né, para o seu, que são do seu gosto, da sua preferência, e acabam esquecendo, né, que vivem também com os outros, que vivem numa família, que vivem numa comunidade. O domingo é um convite para isso, para nós pararmos. Por isso também nos reunimos aqui na igreja, né, em comunidade. Nos encontramos aqui, damos testemunho juntos de que somos criaturas de Deus e que estamos chamados também para algo maior, que é estar aqui na terra, né? Estamos chamados para esse encontro definitivo com Deus. Também esse preceito dominical, como nos diz lá no livro do Deuteronômio, né? Ele nos convida a pensar também que todos nós fomos criados também no mundo para todos termos também o nosso direito, né, a descansar, a ter um momento também para repousar. Todo mundo. No Antigo Testamento se diz muito que o preceito do sábado, ele ajudava a que tanto o empregador como o empregado, tanto o patrão como, né, o escravo ou o servo, todos eles tinham que parar as suas atividades. Não era um preceito que ajudava, né, a que continuasse a exploração entre as pessoas, ou que só tivessem direito a ela aquelas pessoas que tinham mais possibilidades, né, tinham mais recursos. Todo mundo tinha que parar, e era para lembrar que todos éramos, como falei antes, irmãos. Todos são criaturas também do mesmo Deus. E também fala o livro do Deuteronômio que o domingo é para lembrar, né, não só da criação, não só de que temos que parar, mas também lembrar do momento da Páscoa, né? Nós, como cristãos, sabemos que do sábado se passou para o domingo, porque o domingo é o dia em que ressuscitou Jesus, né? O primeiro dia da semana passou a ser o dia santificado, porque nesse dia nós lembramos a ressurreição de Cristo, quando as coisas se recriaram, se fizeram novamente, né? Houve uma nova criação. O homem e a mulher se puderam, não é, fazer novamente. Em que sentido? Em deixar, né, a vida de pecado e poder salvar-se através da redenção que nos proporcionou Jesus. Então, com a ressurreição de Jesus e com o domingo, nós lembramos também da Páscoa, né? O fato mais importante também da história da humanidade.
E nesse sentido, o livro dos Provérbios também por isso fala que é o dia para lembrar da libertação, né, da escravidão do Egito, que era a Páscoa antiga. Então, no domingo também nós somos convidados a viver essa realidade de libertar-nos também daquelas coisas que podem ir nos escravizando durante a semana, né, durante os outros 6 dias, através, né, às vezes das nossas fraquezas, da concupiscência, né, a qual nós estamos agarrados tristemente. E o domingo então nos lembra que nós temos que nos santificar e que temos um Deus Salvador que nos tirou também dessa situação, né, de escravidão. Hoje no Evangelho nós temos essa passagem tão importante também de Jesus, que finaliza a primeira parte do Evangelho de Marcos com essas controvérsias de Jesus com os fariseus. E justamente sobre o tema do domingo, né, ou aqui no caso do preceito do sábado, Jesus estava em confronto com os fariseus porque, como vocês viram, ele tinha sido, né, pego com os seus discípulos arrancando espigas de trigo pelo campo. E isso era proibido pela lei do sábado. Mas Jesus, né, alerta para eles que esse sábado, para ser cumprido o preceito do sábado, nós não podemos transformar o preceito no sábado em algo que escraviza as pessoas, que deixa as pessoas passarem inclusive a fome, né? Mas o sábado está feito para o homem e não o homem feito para o sábado. O que quer dizer isso? Que um preceito da lei de Deus está para ajudar-nos, está pensado para colocar ao homem no centro também, junto com Deus, e não escravizar ao homem, não fazer o homem escravo de normas. Por isso, não se pode pensar numa lei que faça, né, a pessoa passar pela fome, pela necessidade num momento extremo, né, simplesmente para cumprir uma norma. Então Jesus quer aqui corrigir, quer purificar a lei do sábado e abrir a mentalidade também dos fariseus, das pessoas daquele tempo, que viviam de uma maneira errada a sua religião. Depois Jesus também, na sinagoga, né, vai mostrar, também sendo coerente com aquilo que ele tinha falado sobre as espigas de trigo, que também, não é, se uma pessoa está doente, se uma pessoa está enferma, se está com uma necessidade, eu não posso, né, só porque é sábado, né, porque é um dia santificado ao Senhor, deixar que essa pessoa fique nessa necessidade. Justo o contrário, eu tenho que me aproximar e tenho que buscar ajudá-la, tenho que buscar redimi-la dessa situação. Porque ela é que está no centro, né, da necessidade, da minha caridade que eu tenho que ter para com ela. Então, Jesus, nesse sentido também, de alguma maneira, deixa eles assombrados, né, porque ele faz essa cura desse homem ali da mão seca, né? Ele pede que ele se ponha no centro do lugar, né? No centro da sinagoga, como que dizendo, não é a pessoa que está, não é pressionada, aplastada pelos preceitos, mas a pessoa tem que ser ajudada pela lei de Deus, né? E se nós nos damos conta também, na lei de Deus, quase, né, os 70% dos mandamentos, na verdade, são para o nosso bem, né? O bem da comunidade, o bem dos nossos irmãos, o bem da nossa família, o nosso próprio bem. Não é simplesmente só obedecer a coisas que Deus nos manda, mas é obedecer porque isso vai ajudar-nos a sermos melhores. Então, o homem aqui é curado, né? Ele é libertado dessa doença, dessa limitação que ele tinha na mão, como um sinal de Jesus, para mostrar de que a misericórdia, o amor de Deus vai, né, estar como o motivo principal de todos os seus ensinamentos e estão, vamos dizer assim, ao coração da sua palavra, da sua vontade. Portanto, que nós possamos, né, também como tomando essa lição do que Jesus, do que a palavra de Deus nos disse nesse domingo, também nos fazer uma revisão de como estamos vivendo também os nossos domingos. Estamos vivendo com essa mentalidade
ou estamos simplesmente, às vezes, não é cumprindo só o preceito dominical, né, que já está muito bom, né, é uma alegria poder ver uma igreja cheia também, muitas das nossas igrejas, graças a Deus, aqui em Brasília, né, vemos cheias, muitas pessoas participando, isso é muito bom, escutar uma postura, né, de muita fé, de recebimento da palavra, mas depois também nós temos que, também na nossa casa, viver também o domingo como um momento, né, de encontro, né, às vezes de partilha, né, de boas conversas, um momento não só de descanso. É verdade que se tem que descansar, né, mas também que o descanso tem que ser sadio, não é? Que não seja, né, cada um no seu canto, cada um na sua televisão, cada um no seu celular, né, ou cada um num lugar diferente da cidade, mas buscar também unir-nos, né, unir-se como família, buscar nesse momento trocar alguma palavrinha sobre Deus, alguma experiência que tiveram na história da família, para que se possa ter um proveito mais espiritual também, não é, desse dia, e assim santificá-lo. Às vezes fazer também alguma obra de caridade, né, também pelas pessoas necessitadas, alguma obra que tem em alguma pastoral aqui na paróquia, por exemplo. Então, que possamos levar à prática, né, realmente atualizar essa mensagem de Deus para os nossos domingos. Que assim seja.